Um momento que eu falei assim, amor, eu preciso de um tempo com Jesus aqui. Cuida de Caleb para mim. E deixa eu ter meu momento aqui com ele. Eu tô com saudade de Jesus. E aí eu fui pro meu quarto, me escondi lá um pouquinho com ele. E o Senhor me deu uma palavra em 1 Pedro. E aí eu achei tão bom, sabe? Porque ali naquele lugar, naquele momento, o Senhor me deu uma música de Ludmila Feber, quando fala que a doçura do teu falar, né? Ele é dócil. Ele é dócil quando Ele fala conosco. Claro que Deus tem suas estações também, né? Ele não muda, Ele é o mesmo. Mas às vezes Ele chega com uma forma meio que exortativa, mas também Ele vem em forma de consolo. E aí eu comecei conversando com Deus e Deus começou a me apresentar algumas questões, algumas coisas importantes. E uma das coisas importantes que Ele me fez, começou a me apresentar, foi uma realidade assim, bem atual. Uma realidade que talvez você está vivendo, uma realidade que você talvez está passando por ela. Temos vivido dias bem difíceis. Se a gente for sentar aqui para conversar, eu tenho certeza que de você vai sair muitas coisas. E na maioria do que você falar, vai sair algumas coisas difíceis da sua vida. Vai sair fases que você está enfrentando bem desafiadoras. Seja no seu casamento, seja na sua maternidade, seja na sua paternidade, seja em que área da sua vida vai ter alguma coisa lá que vai mexer um pouquinho. Mas esses dias difíceis que nós temos vivido, a Bíblia diz que Ele colabora para o nosso bem. Esses dias difíceis que eu e você temos passado, não têm sido dias solto ao vento. Não tem sido momentos sem uma causa. Tem sido dias difíceis para um propósito debaixo dos céus. Os dias difíceis que eu e você temos passado não tem sido momentos, dias e fases sem um propósito, sem uma causa e sem um modelo. Porque o próprio Jesus, Ele foi o exemplo de sofrimento, de fases que passou por momentos difíceis. E o próprio Jesus disse: tenha um bom ânimo, eu venci. Então essa palavra, ela nos respalda nessa noite a passar por tudo que estamos passando e a passar por tudo que teremos que passar com bom ânimo. Porque Ele passou por tudo que você está passando hoje. E Ele passou por tudo que um dia você ainda vai passar. Porque a escala da vida, ela não é uma escala que nos faz passar por tempestades, dificuldades, dores e sofrimentos. E quando a gente passa, a gente é aprovado ou reprovado e parou ali. Não. Porque vem os tempos de definições na vida do crente. Nós temos as fases de definições. E essas definições, quando elas vêm exatamente para nos aprimorar naquilo que Deus quer que sejamos aprimorados. E a pedagogia de Deus é fantástica, porque nós, a cada momento que enfrentamos as nossas lutas, os nossos desafios, Ele vai nos ensinando de maneira diferente. Veja que a pedagogia do seu último sofrimento não é a mesma pedagogia que Deus está usando hoje, atualmente no seu sofrimento. Porque Ele vai lhe dando um amadurecimento, um olhar diferente, uma estratégia diferente, um comportamento diferente. E você vai se comportando de maneira que você pensa que não vai suportar, mas no final de tudo, você vê que o ânimo do Senhor sustentou você durante todo o processo que você precisava passar, ou está sustentando durante todo o processo que você precisa passar.
Aonde a gente senta para conversar, a gente vê homens que estão preocupados com o desemprego. São responsáveis por trazer para casa o alimento, para pôr à mesa o alimento para o seu filho. A gente senta com mulheres que estão preocupadas porque não estão conseguindo honrar com as suas responsabilidades e obrigações. Mulheres que estão sobrecarregadas emocionalmente. Mulheres que sofreram traumas de serem trocadas e abandonadas por outra. E ter que agora lidar para cuidar dos filhos que ficaram. Sustentar seus ânimos, suas emoções e as emoções dos seus filhos. Mulheres que estão lutando porque se ela não lutar, ela vai morrer. Então ela, para não morrer, ela tem que lutar porque ela tem pequenos que dependem dela. Mulheres que muitas vezes estão executando tantos papéis que nem são seus muitas vezes. Mas que estão executando os papéis, que estão dando conta do recado, mas que são mulheres que estão cansadas. Estão cansadas porque estão desprotegidas emocionalmente. Estão desprotegidas espiritualmente. Estão desprotegidas muitas vezes até financeiramente. Viúvas que faz o papel do homem e da mulher para dar conta do alimento aos seus filhos, para dar conta de um aluguel, para não ter seus filhos despejados na rua. Homens que lutam com seus leões internos, que lutam com suas guerras internas e que muitas vezes não têm um amigo para conversar, para chorar, porque foi embutido que o homem não chora. Foi embutido que o homem ele tem que sofrer calado e ele tem que ser um lobo solitário. Veja que os desafios são muito grandes, as pressões são muito grandes, mas é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero dizer para você que o nosso cérebro ele é muito pequeno para comportar tudo isso. O nosso cérebro ele é muito pequeno, mas à medida que o nosso cérebro é pequeno, ele é inteligente para entender de que se nós esticarmos ele um pouquinho, nós teremos a capacidade do entendimento de que não estamos sozinhos no meio das nossas lutas. Nós entenderemos que o nosso cérebro precisa trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Porque aquilo que nos traz esperança vai ser exatamente aquilo que vai mudar o quadro da razão da nossa fé. E nós não temos como viver os desafios que vivemos. Nós não temos como viver a realidade que vivemos sem o exercício da dependência de Deus. Talvez eu estou aqui com você e você diga: pastora, eu saí de casa e eu não tenho nada no meu armário. Eu saí de casa, amanhã eu não tenho uma empresa para ir bater um ponto para trabalhar e trazer o salário no final do mês. Pastora, eu amanhã tenho um boleto para pagar e eu não tenho nada para pagar. Eu quero dizer a você, você tem o Senhor que te dá bom ânimo. O Senhor que te dá bom ânimo é aquele que te levanta pela manhã. E é aquele que é o teu sustento. É aquele que te contempla na tua fraqueza. É aquele que te dá força quando você não tem mais força. É aquele que te dá ânimo quando você não tem mais nenhum vigor. E tudo que você precisa nessa noite é dele. E eu quero construir com você, se eu fosse dar um tema, essa mensagem que eu vou dar para você hoje, eu diria que nós precisamos construir uma consciência grata a Deus no dia mau. Eu quero propor para mim e para você nessa noite a construir uma consciência grata a Deus no dia mau.
Porque se a gente parar para observar, nós somos gratos nos dias bons. Nós somos gratos nos dias que está tudo indo muito bem. Nós somos gratos quando o sorriso está estampado no rosto. E nós somos gratos quando temos tudo. Mas observe que no dia mau, a primeira coisa que bate na nossa porta é a murmuração. No dia mau, a primeira coisa que bate no nosso coração é a angústia. No dia mau, a primeira coisa que bate no nosso coração é: por que, Senhor, comigo? Mas hoje eu quero propor a você, meus irmãos, a desenvolver uma consciência grata no dia mau. E desenvolver uma consciência grata no dia mau vai exigir duas coisas de mim e de você: fé e psicológico. Porque Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nós vamos precisar de fé, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à memória tudo que nos traz esperança. E nós vamos precisar de ter um psicológico forte para suportar, para manter essa esperança viva dentro de nós. Porque as pressões internas e as pressões externas, ela nos estica. E se nós não tivermos um equilíbrio espiritual e um equilíbrio psicológico e emocional, o coração pifa. Ele não suporta. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Hoje eu falei para o meu marido, hoje eu não serei uma pregadora de grandes multidões. Porque não é um sermão que vai atrair muitos ouvidos. Mas eu quero hoje transmitir o coração de Deus para você que está passando por lutas. Hoje eu quero propor para mim, para você, qual é o pensamento de Deus a meu respeito e a seu respeito nos momentos das nossas guerras. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 18 ao 25. A gente está sem aqui. Ah, que bênção. Vivam. É 1 Pedro? Isso. Esse é NVI, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Tu coloca no 21, Duda, por favor. Vai para o 22.
Isso, pode deixar aí. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Construindo uma consciência grata a Deus no dia mau. Primeira verdade que a gente aprende aqui com Pedro é que Pedro, ele nos propõe que nós devemos ter uma consciência grata a Deus, acompanhada de sujeição e temor. Observe que se sujeitar é algo muito difícil. Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos. Todas as vezes que eu digo a ele, faça assim, eu tenho que explicar o porquê que ele tem que fazer assim. Porque ele com 5 anos, ele ainda vai fazer 5 anos, ele já tem dificuldade de se sujeitar. Nós temos dificuldades de nos sujeitarmos. Só que Pedro, ele vai falar exatamente sobre isso. Que nós devemos nos sujeitar. E nós devemos nos sujeitar não só aos bons, mas devemos nos sujeitar também aos maus. Por quê? Porque esse processo é o processo da construção de uma consciência grata a Deus. Nós nos sujeitamos a pessoas, nós nos sujeitamos à autoridade, nós nos sujeitamos a um patrão, nós nos sujeitamos na empresa, não é porque a pessoa é boa. Nós nos sujeitamos porque nós temos que desenvolver uma consciência grata a Deus. Quando a mentalidade da gente muda, o nosso comportamento muda. Quando a mentalidade ela é transformada pelo princípio da palavra de Deus, nós temos um comportamento transformado e medido pelo princípio da palavra de Deus. E Pedro está dizendo assim, olha, vocês precisam desenvolver a submissão, a sujeição, não somente para com os bons. Porque se chegar uma pessoa muito legal, muito bacana com você e dizer assim, olha, você pode tirar esse copo aqui para mim, por favor? Você vai fazer isso com muita gentileza de coração. Porque é alguém que você ama. Mas se for uma pessoa má e perversa e dizer assim, olha, você tira esse copo daqui, ela pode lhe pagar, você vai tirar com raiva. Primeira coisa que você vai pontuar é a grosseria e a falta de educação da pessoa. Só que eu, precisamos mudar a nossa mentalidade, porque nós não tiramos pela grosseria, nós tiramos porque temos que desenvolver a consciência grata diante de Deus. Porque a consciência grata diante de Deus nos faz viver nos dias maus com gratidão a Deus, independente das circunstâncias. Nós temos que desenvolver a consciência grata. E quando eu fui para o Aurélio, submeter-se significa um substantivo feminino que vai nos levar ao ato de um efeito de se submeter. Se submeter a algo em obediência, sujeição e humildade. Vamos parar para observar obediência, sujeição e humildade. Isso é um dicionário Aurélio. Tem feito parte da nossa vida e da nossa rotina, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade. Tem sido muito desafiador, porque aonde a gente vai, a gente se depara com alguém insubmisso, aonde a gente vai, a gente se depara com alguém desobediente, onde a gente vai, a gente se depara com alguém soberbo. Só que eu quero dizer para você que esses são fatores externos. Você não. Nós temos que construir a nossa consciência grata para o dia mau. Nós temos que construir o nosso modelo comportamental baseado na palavra de Deus, em sujeição e temor a Deus. Problema de quem não é, eu sou. Essa deve ser a nossa consciência. Problema é de quem não consegue ser, eu sou. Porque eu tenho um modelo chamado Jesus, que quando o seu pai disse que ele iria se entregar no meu lugar, ele foi
obediente, ele se sujeitou, ele se entregou em humildade. Ele é o meu modelo, ele é o meu padrão. Ele é aquele que eu olho e me espelho e digo, esse sim eu tenho que me espelhar. Só que a grande questão é que nós muitas vezes desviamos o olhar de Jesus, e quando desviamos o olhar de Jesus, nós estamos com nossos comportamentos caídos. Porque os nossos comportamentos caídos, eles são os reflexos da cópia de quem estamos olhando. E aí a gente para observar e a gente vai ver que no versículo 18, ele diz assim, vós sujeitai-vos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente os bons, discordatos, mas também aos maus. Irmão, se sujeitar a alguém mau não é fácil. Se sujeitar a alguém perverso não é fácil, principalmente quem trabalha em empresa. Ter um chefe chato, um chefe que não teme a Deus, que humilha as pessoas. Um chefe que sente prazer em ver um funcionário humilhado. Mas a Bíblia diz que você deve honrá-lo. A Bíblia diz que você deve tratá-lo, sim, com sujeição. Porque quem não teme a Deus é Ele. Você não, você teme. E por isso você se sujeita. Porque o temor está dentro de você. Aqui Pedro nos aponta para um grande desafio. E o desafio que Pedro nos aponta não é lidar com os homens bons, é lidar com os homens maus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. As pessoas que mais ensinam você não são os bons, são os maus. As pessoas que mais têm levado para você para níveis altos não são pessoas boas, são pessoas maus. Observe que o nível que você se encontra hoje, você deve às pessoas que mais te perseguem. O degrau que você se encontra hoje, você deve a pessoas que mais te machucam. O nível de espiritualidade que você desenvolveu, você não deve às pessoas que te bajulam, você deve às pessoas que te machucaram. Veja que elas são importantes para você. Só que a nossa mentalidade, ela é um cérebro pequeno que está sempre querendo puxar a gente para o que é confortável. O nosso cérebro quer sempre puxar a gente para o conforto. Só que Deus usa a sua pedagogia colocando pessoas maus e perversas para nos ensinar que nós precisamos desenvolver o nosso emocional, o nosso psicológico e o nosso espiritual. E para isso Ele vai contar com pessoas. E essas pessoas são importantes no processo do ensinamento de Deus para comigo e para com você. Elas são necessárias. E quando a gente vê aqui, o desafio é estar e em se dispor, em construir uma consciência grata a Deus, em temor e sujeição a alguém que não teme a Deus, pela fidelidade e do compromisso que nós temos com Deus em aliança à sua palavra. Isso é algo que exige muito de nós. Porque a primeira coisa que a gente quer é querer de alguma forma revidar. Mas por causa da aliança que temos com o céu, por causa da aliança que temos com a palavra, por causa da aliança que temos com Deus, nós nos lembramos da conduta de Jesus, quando foi conduzido ao matadouro, sem falar nenhuma palavra. Jesus, Ele foi um modelo para mim e para você. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, tenha por motivo de muita alegria ao passar por várias provações. Irmãos, somente pela fé se compreende essa palavra, porque não dá para desenvolver alegria passando por provações. Não dá para passar por privações, sofrimentos em alegria. Mas Ele está dizendo assim, olha,
É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Nós, no versículo 19 do capítulo 2, ele vai dizer assim: porque isto é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofra injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Você sabe o que é Deus olhar para mim, para você e dizer assim: isto é grato para mim, minha filha. Isso é grato para mim, ver você passar por tristeza, ver você passar por infâmias, ver você sofrer injustamente, porque você está desenvolvendo uma consciência para comigo. A construção de uma consciência, queridos, para com Deus é algo que exige demais, e exige muito. Sabe aquela coisa que quando você é caluniado, você quer se defender, aí a construção da sua consciência grata a Deus faz: não se defende, Ele é o teu juiz. A construção da consciência grata a Deus no dia mau é quando você é difamado e você quer limpar o seu nome. Aí o Senhor faz: não te justifica, porque eu já te justifiquei. Essa construção é linda, mas não é fácil. Mas ela é uma construção que em Jesus ela acontece. Essa construção ela é feita, não é quando tudo vai bem. A construção da consciência para o dia mau, a consciência que agrada a Deus para o dia mau, ela é construída nos piores momentos da sua vida. Ela é construída no dia da sua afronta. Ela é construída no dia da perseguição. Ela é construída no dia da difamação, da calúnia, no dia mau. Essa consciência que agrada a Deus para o dia mau é como se você estivesse construindo uma consciência que agrada a Deus para um dia. Você trabalha o ano todinho, minha consciência, estou trabalhando minha consciência, estou trabalhando minha consciência, porque vai chegar o dia mau. E no dia mau, essa consciência estará construída em Deus. E ela é quem vai sustentar você. Porque você vai dormir, deitar a cabeça, e a tua consciência estará guardando você. Porque você construiu ela em Deus. E você construiu ela em dias difíceis. Você construiu ela em dias de choro. Você construiu ela em dias de muitos gemidos. Mas ela estará lá sendo o teu travesseiro. E você vai conseguir dormir bem. Porque você construiu uma consciência no meio da tua dor, guardada em Jesus. Ah, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é tão lindo. Porque só tem uma coisa para mim, para você nessa noite. E Ele vem dizendo assim: olha, construa ao longo da sua dor, construa ao longo da sua caminhada cristã, construa dentro de você, construa dentro do seu contexto familiar, construa na sua comunidade de fé, no seu ambiente de trabalho, construa dentro do seu quarto, construa no meio das suas amizades, construa até mesmo nos ciclos das suas inimizades, construa essa consciência, seja grata a Deus pelo que você é, pelo que você fez perante Deus e os homens, porque essa consciência será a única que vai sustentar você no dia mau. Nada vai derrubar você. Ninguém vai derrubar você. Porque você vai deitar e você vai dizer: Deus, eu construí minha consciência grata a Ti. E tudo que me resta, Senhor, no dia bom e no dia mau, é gratidão pelo que o Senhor fez e construiu em mim. Gratidão.
Precisamos construir nossa consciência pautada na sujeição e temor a Deus. Fora dessa pauta você não consegue. Você precisa construir. Eu preciso construir a minha consciência pautada na sujeição e temor a Deus. Não existe outro caminho. A segunda verdade que nós aprendemos com Pedro, que impacta o nosso coração, que impacta o meu coração, quando eu estava hoje, Deus, que coisa linda, é que a segunda verdade é que Pedro, ele diz que só há glória para quem pratica o bem e anda nas pisadas de Jesus. Desculpa, queridos, não há glória para quem faz mais ou quem faz menos. Não há glória para quem tem mais dom ou menos dons. Não há glória para quem trabalha mais ou trabalha menos. Não há glória, só há glória para um, só há glória para um, só há glória para quem pratica o bem e para quem segue as pisadas de Jesus. Desculpa, eu queria dizer, há muita glória para você que faz muita coisa aqui na Família na Graça. Não tem glória, porque Deus, Ele não dá amor para quem trabalha mais. Deus, Ele não dá amor para quem dá o seu corpo para ser queimado pelos homens. Se não tiver amor, nada disso serve. Pedro está dizendo assim, só há uma glória. A glória, ela só pertence para quem pratica o bem e quem segue as pisadas de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muita gente fazendo mal achando que está fazendo bem. Tem muita gente se equivocando entre bem e mal. A Bíblia vai dizer assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável. É louvável? Tudo que é puro é de boa fama. Então que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo que essa glória pertence apenas para aqueles que faz o bem, que pratica o bem e que anda nas pisadas de Jesus. O versículo 20, ele vai dizer assim, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ele está dizendo assim, que glória há se você continua pecando, fazendo mal, açoitando, perseguindo, manipulando, matando, provocando. E em contrapartida você também está sofrendo. Não há glória nisso. Eu vou dizer a você o que é glória. Pedro está dizendo assim, você não sabe o que é glória. Eu vou dizer a você o que é glória. Glória é, mas se fazendo o bem, você é afligido, você sofre, isso é glória, porque isso agrada a Deus. Gente, a contramão é diferente. Tem gente que está sofrendo, entenda. Tem gente que está sofrendo porque está colhendo o que plantou. E tem gente que está sofrendo porque está fazendo bem. Glória. Tem gente que está sofrendo porque passou a vida toda fumando cigarro e contrai o quê? Um câncer. Provocou ao corpo um câncer. E tem gente que está sofrendo calúnias, difamações, perseguição, igrejas sendo queimadas,
missionários, pastores, tendo suas famílias carbonizadas dentro dos seus carros. Glória. Sabe por quê? Porque Pedro está dizendo assim, o conceito de glória, o conceito de sofrimento não tem nada a ver com a sua dor que você acha. O conceito de glória é que se você faz o bem e você é afligido pelo bem que você faz, se você faz o bem e você sofre na medida do bem que você faz, continue, porque você agrada a Deus. Veja que Deus não nos chama para mudar a nossa essência. Ele pode sim nos chamar para mudar as nossas estratégias. Porque às vezes a gente quer ser melhor que o Espírito Santo na vida das pessoas. E Ele não, Ele faz assim, se eu tirar a mão, não coloque a mão. E a gente precisa discernir o que Deus faz na vida das pessoas. A gente precisa ter entendimento do que Deus está querendo trabalhar na vida das pessoas. E quando a gente não discerne, quando a gente não entende, aí a gente colhe o fruto que não nos pertence. E quando a gente colhe o fruto que não nos pertence, nos traz dor. Mas mesmo a dor que nos traz, Ele está dizendo, você fazendo bem, você foi afligido, você sofreu, mas eu quero dizer que você, isso agradou a mim. A consciência grata a Deus para o dia mau, ela precisa ser construída todos os dias. Porque só existe glória para quem pratica o bem e anda nas pisaduras de Jesus, e anda nos passos de Jesus. Não tem como. Porque para isto vocês foram chamados, pois também Cristo padeceu por mim e por você, nos deixando o exemplo para que nós sejamos, para que sigais as suas pisadas. Ao qual não cometeu pecado, e nem a sua boca achou o engano. Estamos falando de um Jesus que está aqui sentado conosco. Estamos falando de um Jesus presente. Estamos falando de um Jesus que é o meu amigo e o seu amigo, que acorda comigo e com você e sai comigo e com você para trabalhar, que acorda comigo e com você e se levanta para cuidar da casa comigo e com você, que acorda comigo e com você e que nos ajuda a dar conta das nossas atividades e responsabilidades quando pensamos que não vamos dar. Esse Jesus presente. Existe uma ilusão, uma confusão de entendimento muito grande hoje no meio evangélico, porque muitas pessoas pensam assim, sabe, eu não nasci para sofrer. E Jesus sofreu. Os discípulos sofreram. Se eu não nasci para sofrer, então por que eu nasci? Se Jesus disse, tenham bom ânimo, vocês não estão sozinhos. Existe uma ilusão muito grande, uma confusão. Pessoas, e até mesmo nós caímos nesse dilema quando nos esquecemos que fomos chamados sim para sofrer com Cristo. Porque Cristo, Ele sofreu. E Ele disse na sua palavra, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não teve uma maternidade para nascer. O Filho do Homem não teve um túmulo para ser sepultado. O Filho do Homem disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Estevão morreu apedrejado com foco na glória que estava diante dele, na hora da sua dor e na hora da sua morte. Paulo foi decapitado. João Batista teve sua cabeça cortada e entregue na bandeja a uma mulher que desejou a sua cabeça. Somos entregues ao matadouro todos os dias porque fazemos parte de um reino e esse reino não é aqui. Todos os dias os homens pedem a nossa cabeça. Todos os dias os homens desejam o meu e o seu mal. Todos os dias os homens desejam que você venha à falência.
Todos os dias palavras são proferidas para a sua destruição. Mas eu quero dizer, você não pertence a esse reino. Não tenha medo. Não são os desejos dos homens, não são as vontades dos homens, não são as palavras contrárias dos homens que vai definir o seu futuro, que vai definir o seu destino, porque o seu destino não está nessa terra. O seu destino está naquele lugar que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque lá é mar de cristais, ruas de ouro. Aqui nós somos apenas peregrinos, passageiros. Aqui nós somos convidados a passear nessa terra por um tempo. A sua dor aqui tem tempo limitado. A sua dor, a minha dor tem tempo aqui. Em breve nós estaremos todos num corpo glorificado. Nós estaremos cantando diante dos santos, aquele que é digno de desatar os 7 selos, aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado, aquele que nos chamou para a sua obra, aquele que nos chamou para a sua glória, aquele que nos escolheu quando nós éramos informes no ventre da nossa mãe, aquele que planejou o dilúvio para nos dar a segunda oportunidade. Que apenas 8 homens entraram na arca para que eu e você hoje estivéssemos aqui escutando acerca dele. Aqui na terra nós tocamos, pisamos. Aqui nós somos peregrinos. Mas eu quero dizer, lá não haverá choro, lá não haverá dor, não haverá tristeza. Aguenta firme. Porque aquele que te dá bom ânimo é contigo. Lá só haverá os puros. Gálatas capítulo 5 vai falar exatamente isso. Lá não entrarão os adúlteros, os feiticeiros, os facciosos, os mentirosos, os roubadores, os ladrões. Lá não haverá. Lá não haverá. Lá haverá um povo santo, eleito, santificado, escolhido. Lá haverá um povo que sem a santificação ninguém verá a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e a igreja levantar a mão, louvar é muito mais. É muito mais. É muito mais. Jesus é muito mais. Jesus é você dizer assim, Deus, eu vou isso aqui. Me consagra, me santifica. Passa óleo, Senhor, nos meus olhos. Eu quero enxergar. E eu quero dizer a você que quando Jesus vem e unge os nossos olhos, a gente não enxerga o pecado do outro, a gente enxerga o nosso. Quando a gente diz assim, Jesus unge os nossos lábios, a gente não enxerga a impureza do lábio do irmão, a gente enxerga a nossa. Por isso nós sofremos e somos perseguidos. Porque até Jesus foi chamado de Beelzebu, rei dos demônios. Foi morto como um criminoso. Então eu quero dizer para você, passe por toda calúnia, difamação. Passe por toda perseguição. Passe por todas as crises. Passe por todas as lutas. Passe por todos os olhares indiferentes. Passe por todas as indiferenças, desprezos, abandonos. Passe por tudo que você tem que passar, porque o teu mestre passou. E ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Você não está sozinho. Jesus foi o próprio exemplo quando ele diz no versículo 21, ele diz assim, porque para isto vocês foram chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ele padeceu, ele sofreu, ele nos deixou o exemplo para que nós venhamos todos os dias, no momento da nossa dor, da nossa luta, da nossa guerra, passar pelo que ele passou, lembrando dele, dizendo, ele passou, eu vou passar, eu passou, eu vou passar, ele passou, eu vou passar, ele venceu, eu vou vencer, ele é o meu ânimo.
Ele é meu ânimo. O Senhor está derramando aqui unção de ânimo. O Senhor está dando vigor aqui a mulheres cansadas, a homens cansados. O Senhor nessa noite está derramando aqui um bálsamo, um óleo que está ungindo o teu coração, que está enfaixando tuas feridas. E Ele está aqui nessa noite dizendo: ei filha, ei filho, eu vim aqui pessoalmente falar com você para dizer: tenha bom ânimo, eu sou com você. Cristo nos deixou o seu exemplo porque Ele mesmo passou por tudo que o que eu e você estamos passando. E eu quero deixar uma palavra para você, jovem. Cristo deixou o exemplo porque Ele passou por tudo o que um dia você também vai passar, de dor e sofrimento. Você ainda é jovem, você já tem suas crises, suas dores, mas você vai experimentar muito mais coisas, porque enquanto vida nós tivermos aqui, Deus sempre vai ter algo para nos ensinar. Sempre vai ter algo para nos ensinar. O Senhor hoje vem aqui para nos dar uma verdade, para transformar a nossa mentalidade em relação às nossas crises, nossas dores, nossos traumas, as nossas lutas internas, externas, nossas autocobranças. Porque Ele quer mudar a nossa mentalidade. A mentalidade hoje é que eu e você saiamos daqui hoje decididos a construir. E se já estamos construindo, nós continuemos a construir a consciência que agrada a Deus no dia mau. Porque terrível coisa, irmãos, é a gente viver sem propósito. Terrível coisa é a gente viver uma vida sem construir uma consciência que agrada a Deus. Porque no dia mau a nossa consciência ela não nos protege. E nós precisamos ter uma construção diária. Todo dia nós temos que construir. Todo dia nós temos que construir uma mentalidade, uma consciência que agrada a Deus. Porque todos os dias, quando vem o dia mau, quando nós deitamos a cabeça, por mais que o peito doa, a nossa consciência diz: dorme, filha, eu me agrado de você. Dorme, meu filho, eu me agrado de você. E não tem coisa melhor, porque Ele diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável a Deus. Ah, irmãos, saiam daqui hoje dizendo: obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu tenho suportado o sofrimento. Eu tenho feito o bem. E isso tem sido louvável perante o Senhor. Se o bem que eu fiz a alguém não serviu, serviu para o Senhor. Nada que você faz é em vão. Nada do que você plantou foi em vão, Val. Nada do que você plantou na vida de alguém foi em vão. Porque Deus colheu. Foi louvável para Deus o que você fez na vida de alguém. Você sabe o que é você fazer o bem para alguém, alguém ser beneficiado e Deus dizer para você hoje, dizendo assim: olha, isso foi louvável diante de mim. Ele está dizendo assim: a glória para aqueles que fazem o bem anda nos seus passos. A mentalidade hoje é que nós devemos sair daqui hoje decididos a construir sempre, diariamente, a nossa consciência de forma que agrade a Deus no dia mau.
Porque o dia mau vai chegar para todos nós. O dia mau chegou para todos nós. O dia mau pode ser agora, exatamente nesse momento. Mas esse dia mau tem algo que guarda você, a sua consciência construída, que agrada a Deus. Você está pautado, você está pautada. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Ele está dizendo assim, olha, construa sua mentalidade, construa sua consciência, mas seja prudente. Seja prudente, seja simples. Acautelai-vos, pois, porém dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Ou seja, você vai ser traída. Você vai ser levada a pessoas, você vai ser levada a grupos, você vai ser levada a panelas, para pessoas destruírem, distorcerem, acabarem com a sua imagem. Você vai ser levada na presença de governadores, de reis, por causa de mim. O que ele está dizendo assim, olha, vão amar você pelo mesmo motivo e vão odiar você pelo mesmo motivo. Você vai ter pessoas que vão amar você pelo mesmo motivo, mas você vai ter pessoas que vão odiar você pelo mesmo motivo. Mas ele está dizendo, acautelai-vos, seja prudente. A pedagogia, a estratégia que eu estou te dando agora é diferente, não vai de peito aberto. Eu te dou uma maturidade a mais, para você desenvolver habilidades, estratégias, discernimento, sabedoria, para lidar de hoje por diante. Mas ele vai dizer mais no versículo 19, a gente está em Mateus 10:16, mas aí no versículo 19 ele vai nos dar uma máxima dizendo o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ele está dizendo assim, olha, quando os homens colocarem você diante de outros, não se defendam. Eu sou a sua defesa. Quando os homens colocarem você diante de outros, não se dê um trabalho de falar nada, porque eu mesmo ministrarei sobre você. Eu mesmo justifico você. Eu sou aquele que te justifica. O versículo 21 diz assim: o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e os odiados de todos sereis a causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. É aquela ideia, se está te perseguindo aqui, sai daqui, ó. Sai desse ambiente. Não te cabe. Pula. Protege. Proteja os seus, proteja seu coração. Saia desse meio. Porque não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. A Bíblia não nos manda ser maior que o nosso Senhor. A Bíblia não nos manda ser maior que o mestre. Ele diz assim: basta você ser como o seu Senhor. Existe um modelo. E a última coisa que nós aprendemos com Pedro, a última verdade que aprendemos com Pedro é que nós somos sarados em Jesus. Eu e você fomos sarados. No versículo 24 do capítulo 2, ele vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Pela sua ferida nós fomos sarados. A ferida de Jesus sarou a minha e a sua ferida. A ferida de Jesus sarou o que estava aberto dentro do meu e do seu coração. O sangramento de Jesus estancou o meu e o seu sangramento.
Nós fomos sarados. Um crente sarado não sente prazer em ferir o seu irmão. Quando você vê um crente abrindo a boca para ferir alguém, não está sarado em Jesus. Quando você vê um crente abrindo a boca para ferir a imagem de alguém, não está sarado em Jesus. Não passou pelo enfaixamento, não passou pelo óleo de Jesus. Um crente sarado, ele não fere o seu irmão, porque a sua natureza inflamada, empustemada, podre, já foi purificada no sangue do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Todos os dias nós temos que ir para a cruz. Todos os dias nós temos que correr para a cruz e dizer: Senhor, me mortifica, sara as minhas feridas, cura, tira todo o pus. Você já ouviu aqueles crentes que não abrem a boca, mas quando você vai nas redes sociais, só tem pus? Você não vê a pessoa, mas você vê o coração dela sangrar. Igual a Datena, né? Datena, eu nem sei o nome do programa. Quando eu chegava na casa da minha mãe estava lá assistindo aquele negócio. Se torcesse assim a televisão, saía sangue. Tem crente que é assim. Nas suas redes sociais não sai um Deus te abençoe, mas só sai alfinetações. Endereços certos. Ou seja, não está sarado em Jesus. Não está sarado. E o que mais dói, irmãos, é que tem gente que ainda curte coraçãozinho. Irmão, não curte coraçãozinho, não bota coração. Não curte crente empustermado. Não curte crente que está sangrando. Não curte crente que está podre. Não curte crente que está alfinetando, perseguindo, desconstruindo igreja, desconstruindo irmão, matando o profeta. Não faz isso. Você é curado, você tem que mandar uma mensagem e dizer: você é uma bênção. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher curada. A cruz foi para mim e para você. Ela nos une em Cristo Jesus. Não curte doença de crente. Você tem que celebrar e curtir a vitória dele. Você tem que curtir e celebrar a cura dele. Mas não curte, porque quando você curte, você está dizendo: continua doente. Quando você curte, você está dizendo: continua sangrando. Quando você curte, você está dizendo: continua aí podre. Mas você sarado e você sarada, você vai sarar ele ou ela. O pastor Jesus já embalsou o ferimento. O pastor Jesus já enfaixou a ferida na cruz. Ele sarou as minhas doenças e as tuas doenças. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será saudável, todo o teu corpo estará na luz, todo o teu corpo será aquele corpo que estará medicinalmente perfeito. Quando você abrir sua boca, você vai curar. Quando você abrir a sua boca, sairá palavras medicinais. Quando você abrir sua boca, você vai construir. Quando você abrir sua boca, você vai levantar o caído. Quando você abrir sua boca, você vai curar o enfermo. Quando você abrir sua boca, você estará num ambiente de luz, porque os seus olhos são bons. Ai, irmãos, que presença eu estou sentindo nesse lugar. Porque ele está dizendo assim: a minha igreja é uma igreja curada, a minha igreja é uma igreja sarada, porque o meu sacrifício, o meu sangue foi suficiente para sarar o que havia se perdido e adoecido nesse mundo. Ah, queridos, mas no meio de uma igreja que tem muitos que estão com os olhos saudáveis, com o corpo saudável, sempre vai ter um que está com os olhos doentes, que quando olha para uma coisa só vê maldade,
Quando olha para o irmão, só vê defeito. Esse teu colar, misericórdia. Qual o problema do colar do irmão, irmã? Tem que ter o prazer de criticar. Tem que ter o prazer de desconstruir. Tem que ter o prazer de mentir. Tem que ter o prazer de arrumar um defeito. Porque se não arrumar um defeito, é como se o desagradável estivesse numa zona de desconforto. Deixa eu dizer, gente, o que mais tem gente na igreja é desagradável. Sai de perto das pessoas desagradáveis, porque pessoas desagradáveis são assim. Ela fica um ambiente, mas de alguma forma, para ela se sentir bem, ela tem que fazer alguém se sentir mal. São pessoas que precisam estar na cruz. E se você ficar o tempo todo perto dela, você vai se tornar desagradável igual a ela. Porque você vai encontrar defeito em todo mundo. Você vai encontrar problema em todo mundo. Você não vai ver nada bom em ninguém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Mudemos a nossa mentalidade. Apliquemos essas verdades em nossa vida e nosso coração. Saia hoje disposto e disposta a construir uma consciência que agrada a Deus no seu dia mau. No seu dia mau, seja respaldado pela sua consciência. A consciência que agrada a Deus. Aquela que Deus olha para você e diz: você está sendo perseguido pelo próprio bem que você fez. Você está sendo caluniado pelo próprio bem que você fez. Eu me agrado de você. Construa sua consciência no dia mau que agrade a Deus, porque ela será sua aliada. Ela será a aliada que o diabo não vai roubar de você. As pessoas não vão conseguir roubar de você a consciência que você construiu ao longo da sua vida cristã. Para que você tenha uma consciência grata a Deus, acompanhada de sujeição e temor a Deus. Para que você seja fortalecida na glória de Deus. Para que você continue praticando o bem. Para que você continue seguindo os passos de Jesus aqui na terra. Para que você seja sarado em Jesus todos os dias da sua vida. Para isso nós fomos chamados. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu não vou orar por você, é você que vai orar por você. É você que vai dizer: Deus, me ajuda a construir uma consciência que agrade ao Senhor para o dia mau. Porque quando eu estiver no meu dia mau, Senhor, a minha consciência me sustentará com a tua voz. Eu me agrado de você. As suas boas obras me agradam. O bem que você fez me agradou. A sua essência é a minha essência. Você é de barro, mas eu sou o tesouro que moro dentro de você. Você tem pouca fé, mas eu sou o teu ânimo. Eu sou o teu pastor que pastoreia o teu coração de perto. Sou eu que estou com você nas tuas fraquezas. Sou eu que levanto do monturo necessitado. Sou eu que entreguei a minha vida por você. Sou eu que entreguei a minha vida pelas minhas ovelhas. Ah, Espírito Santo, obrigado por essa palavra nessa noite. Que presença extraordinária nesse lugar. Que convicção, Senhor, o Senhor nos traz nessa noite do que somos e do que devemos ser para Ti. Deus amado, que palavra, Senhor, que devemos perseguir. A glória para aqueles que fazem o bem e andam na tua verdade. A glória para aqueles que praticam o bem e andam, Senhor, segundo os Teus passos. Ah, meu Deus, que palavra, Senhor. Nos ensina todos os dias a construir uma consciência que agrade a Ti, para quando o dia mau, Senhor, chegar e bater a nossa porta, a nossa consciência nos guarde com a revelação da Tua voz, dizendo: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu estou com você. Eu me agrado de você. Obrigado, Espírito Santo. Leva-nos em paz. Blinda, Senhor, nosso coração. Essa palavra, Senhor, hoje veio para nos trazer uma transformação de mentalidade. Para nos tirar, Senhor, do ambiente que estava sucumbindo às nossas forças. Do ambiente que estava, Senhor,
querendo colocar peso, culpa, querendo colocar depressão, querendo colocar desânimo. Mas o Senhor nessa noite veio com mãos fortes e nos levantou, nos ergueu, nos posicionou e nos colocou no lugar que nunca devemos sair. É o lugar, Senhor, da consciência que te agrada no dia mau. É o lugar que quando todos, Pai, nos levarem perante homens para nos desconstruir, para nos difamar, para nos perseguir, Senhor, lá não precisaremos nos proteger, porque o Senhor é nossa defesa, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é quem nos justifica. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Seja com cada homem, com cada mulher, com cada viúva, com cada pai, com cada mãe. Espírito Santo, nessa noite eu te peço que o Senhor seja com cada músico, com cada ministro, que o Senhor seja, Pai, com cada servo aqui que tem vivido suas guerras, mas que o Espírito Santo do Senhor ajude cada um a construir essa consciência, e quando, Senhor, o dia mau chegar, eles venham dizer: a minha consciência está guardada em Cristo Jesus, uma consciência que agrada a Ele no meu dia mau, porque Ele é o meu amparo, o meu refúgio, a minha cidade forte, a minha torre. Ele é aquele que me guarda, o guarda de Israel. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Eu te louvo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Amém.